Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, tendo o prazer de receber mais uma vez aqui nosso querido amigo e irmão Elcio de Souza Lopes, que é diretor templário da Sociedade Brasileira de Eubiose. E hoje o tema que nós vamos falar é um tema que eu quero abordar há muito tempo, que vamos esclarecer, é uma pessoa que sabe bem daquela região. O tema de hoje vai ser a Serra do Roncador, os mistérios do Roncador, o que há de verdade, o que há de mito no Roncador. Então, para isso, eu vou convidar o Elcio. Elcio, como é que você está? Tudo bem? Obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite para estar conosco aqui. Agradeço muito aí a sua intenção de me convidar e cumprimentar todo mundo que vai assistir o programa. E como é que eu posso falar? O roncador é um assunto fascinante, né? E fica quase assim que no inconsciente coletivo de todo mundo, e a maioria que ouve falar, principalmente o pessoal mais jovem, fica muito sintonizado com a região, e é um assunto bonito, mas realmente, nós vamos ver isso hoje, precisa ser um pouquinho desmistificado. Perfeitamente, então. Agora tem uma grandiosidade imensa. Essa grandiosidade eu não vou conseguir pelo emocional, só pelo estado mental, tá bom? Ótimo. Então, saudações a todos. Isso, eu sei que tem muita coisa aí que você sabe sobre o roncador, mas que você não vai poder dizer no programa, que são coisas de estudo interno da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, que é uma história, é uma instituição iniciática. Então, se porventura ele fizer alguma pergunta e você não puder responder, simplesmente você diz: isso eu não posso responder. E aí a gente segue e vai tomando outros rumos. Tem muito assunto para a gente falar dentro do roncador. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, para a gente dar início, a Serra do Roncador tem muitos mistérios. O que há? Vamos começar pela mitificação e pela mistificação do local. Ela ficou muito famosa, Elcio, todo mundo sabe. Se você perguntar roncador, as pessoas vão fazer duas associações: Coronel Fawcett e Disco Voador. Disco Voador e Coronel Fawcett. Então, o que há de verdade nessa questão? Depois nós vamos aprofundar mais com outras questões. Mas a Serra do Roncador, o que é? Simplesmente um local turístico? É um local místico? O que tem, afinal, na Serra do Roncador de verdade e de mentira? Coronel Fawcett e essas coisas assim. Pode seguir, desenvolve do jeito que você quiser. Ô Grego, vamos começar falando então o que tem essa Serra do Roncador. Até uma certa época, ouvia-se falar em Serra do Roncador, mas não sabia. Isso aí pela década de 40, início da década de 50, não sabia-se exatamente se existia ou não essa serra. Tanto é que alguns mapas do Brasil da época colocam a Serra do Roncador e outros mapas não colocam. Está entendendo? Dessa época. E Getúlio Vargas, com aquela excursão, Roncador Xingu, né, aquela expedição, perdão, ele determinou que fosse levantado e esses valores do roncador. Havia relatos de pilotos que sobrevoavam, o próprio Getúlio presenciou isso, presenciar uma região naquele tempo praticamente inacessível a todos os brasileiros, porque não tinha estrada, não tinha nada, e você, à noite, na selva, você via luzes como se fossem cidades que existiam no meio da floresta. Opa! Getúlio viu isso numa viagem que ele fez a Manaus. Quando ele chegou em Manaus, ele determinou que fosse feita essa expedição Roncador Xingu, que inclusive fundou a vila de Chavantina, que foi o primeiro núcleo que nós hoje conhecemos como Nova Chavantina, que está ligado muito aos trabalhos de eubiose. Então, quando você fala no aspecto de visitar a serra, de fazer turismo naquela região, é uma região lindíssima, obviamente. Mas, assim como o Brasil, se eu for um estrangeiro, vier ao Brasil, quiser visitar Salvador, as cataratas de Foz do Iguaçu, visitar o Rio de Janeiro, visitar o Amazonas, eu vejo distâncias imensas. Então, criando um paralelo, essas belezas do Roncador também não estão situadas uma a 2 horas de distância da outra.
E é um local que ainda precisa ser descoberto, precisa ser avaliado em todos os campos de ciência que nós possamos, vamos dizer assim, abarcar. Vai ser no aspecto geográfico, vai ser no aspecto arqueológico, vai ser no aspecto geológico, uma série de fatores, tá certo? E quando você fala no aspecto místico, existe realmente alguma coisa de místico no roncador, na sua mais alta expressão. Vamos considerar a mística aí, a verdadeira mística, como se fosse a união vamos dizer assim, da mente com o coração. Então, nem vai ser uma coisa totalmente rígida, tá certo? Eu vou observar só com os olhos do mundo, e nem vai ser uma coisa também que eu vou sentir um aspecto de emocional. Eu vou chegar no roncador, vou entrar em transe, vou dizer que eu estou ouvindo vozes, que eu estou fazendo contato com isso, com aquilo, que eu vou chegar num portal, que eu vou entrar nesse portal. Aí já vem aquela primeira pergunta: para que eu vou querer entrar num portal se eu não vou na casa de ninguém sem ser convidado? Perfeito. Tá entendendo? Então é por isso que essas coisas são resguardadas. Então a serra em si, ela se estende por cerca de 800 quilômetros. Ela começa próxima à cidade de Barra do Garça e ela vai até a cidade de Vila Rica, no sul do Pará. E depois começa uma outra serra, chamada Serra do Cachimbo, que nós devemos falar alguma coisa também dessa Serra do Cachimbo hoje. Mas então a Serra do Roncador, ela tem 800 quilômetros de distância e ela chega a ter 200 quilômetros de largura. Nossa. E eu não vejo uma cordilheira como os Andes. Eu vejo alguma coisa como se fosse uma... Deixa eu botar a mão para... Como se fosse uma serpente, tá certo? Fazendo esse tipo de movimento. Então, a serra, ora é para cima da terra, ora a serra é para baixo da terra. É um terreno antiquíssimo, é um solo plutônico, coisa de 2 bilhões de anos. Só existem poucos locais do mundo, Brasil Central, no Canadá, ali perto dos Grandes Lagos, nós temos esse tipo de solo plutônico. Então, mostra já que a ancestralidade dessa terra, mesmo em termos de tudo que foram mudanças geológicas, geográficas, geodésicas, porque o planeta passou, essa região se manteve já a esse período todo de tempo. Então, tudo isso aí vai trazer para nós, como é que eu vou te falar? Tudo isso aí vai trazer para nós um acervo imenso, que vai ser o que nós vamos considerar a própria história do mundo. E se eu considerar o mundo como um ser vivo, vai ser a história desse ser vivo, dessa consciência planetária, dessa consciência cósmica que nós habitamos também. Você disse no começo da conversa que o Getúlio que você se referiu era o presidente Getúlio Vargas, né? Isso. E alguém, depois, eles viam luzes de lá de cima voando. Alguém chegou a descobrir o que eram essas luzes, Elcio? Que depois foram feitas expedições para lá, descobriu-se o que eram essas luzes vistas de lá de cima? Aí nós vamos traçar um paralelo com a própria história do Coronel Walcott, do Coronel Fawcett. O Coronel Fawcett, ele fez 3 viagens ao Brasil. Numa primeira viagem, ele demarcou a fronteira do Acre, tá certo? Com a Bolívia. Ele foi contratado, o governo britânico, que na época era imparcial, ele foi contratado pelo governo britânico para fazer isso. A segunda viagem ele fez no interior da Bahia, tá certo? E nessa viagem do interior da Bahia é citado relatos de antigos, vamos dizer, bandeirantes ou exploradores da região, que eles, às vezes, estavam no alto de uma colina e viam lá embaixo uma cidade em perfeita atividade. Quando eles desciam e iam até aquela cidade, o local onde eles andavam não existia nada. Tá certo? Então, isso aí, dentro de fenômeno, vamos chamar assim, iniciático, é conhecido como Maia. Sim. A tradução primeira de Maia vai ser ilusão. Ilusão. Mas uma tradução que o Rig Veda coloca também, uma interpretação de Maia, é a palavra artifício. Então, esse artifício ele é usado para quê? Para permitir que apenas aqueles que têm padrão mental
afim, que têm merecimento, possam entrar em sintonia com essas civilizações. Então, aquelas luzes que Getúlio viu no avião, elas nunca foram encontradas realmente dentro desse solo que foi percorrido pela expedição Roncador-Xingu, porque estaria vedado para essas pessoas, entendeu? Esse é o grande, vamos dizer assim, o grande interregno do Roncador. Ele vai se revelar a você conforme você tenha condições de sintonia com aquela região, que é o embrião do nosso próximo sistema de evolução. Tá certo? Eu frequentei muito e gosto muito. Eu fui no ano passado com o Jorge Ouro, nosso irmão também, para Alto Paraíso de Goiás, né? Alto Paraíso de Goiás, 34 vezes eu fui lá. É um lugar que, para mim, não tem nada igual, que eu conheço, dos que eu conheça. E aquilo me encantou de certa forma, assim, que é uma coisa de louco. Então, esse local, e Alto Paraíso tem uma característica, não sei se é porque está em cima de uma camada de 8 metros de cristal de quartzo, tem uma energia descomunal. E ela tem uma característica, que daí eu vou estar formulando já a pergunta para você, ela tem uma característica que ela não aceita na cidade pessoas que não vibrem na vibração daquele local. É interessante isso. Eu falo, os meus pelos começam a subir, porque a gente entra em conexão, né, energética com aquilo lá. Então, a cidade tem a capacidade de expulsar você. Eu, nas 34 vezes que eu levei grupos para lá daqui de Santa Catarina, e todos os meus grupos, experienciamos coisas que dava para escrever dezenas de livros. Nós experienciamos isso e nós tivemos experiências muito gratificantes, até surreais, digamos assim. E a gente sabe que a cidade expulsa quem não vibra naquela condição. A Serra do Roncador também é igual. As pessoas vão lá, que nem você disse agora. Eu posso, por exemplo, chegar lá no Roncador e dizer que bacana, tem lagoas aqui, tem caverna, tudo isso aqui, mas não senti nada. Existe essa possibilidade? Existe aquele... É só o aspecto turístico, você falou. O Roncador chama alguém para si, vamos dizer? Leva você até lá, ele te abre revelações, se for o caso, vamos dizer. Como é que é a vibração do local? Vamos partir um pouquinho para além do físico agora. Certo. Vamos citar o exemplo, então, de Alto Paraíso, tá? Alto Paraíso eu não conheço ainda, essa viagem que você fez, eu ia fazer com você, tive problema de saúde, não pude ir. Mas Alto Paraíso é um local, realmente, como Brasília também tá certo? E aquilo ali tudo envolvendo a Serra do Roncador e uma região imensa, o que nós vamos chamar de Planalto Central do Brasil. Isso. Ok? Embora eu tenha uma serra, não são alturas consideráveis, a topografia é bem privilegiada e permite, vamos dizer assim, regiões planas imensas. Então, se o indivíduo for morar em Alto Paraíso, você me disse, pelo que eu entendi, que as pessoas de lá expulsam ele. Mas a energia do local que... Ele não afiniza com a energia. O seu negócio não vai dar certo, você vai ter problemas e você vai embora de lá. Alto Paraíso é um local pequeno. Agora, o Roncador em si envolve várias cidades, distâncias imensas, está entendendo? Envolve bacia hidrográfica do Araguaia, do Rio das Mortes, do Rio das Garças também. Então, essa região, obviamente, existem pessoas que não estão ligadas com nenhum tipo de movimento espiritualista, com nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma necessidade interna de iniciação, de procurar alguma coisa melhor. E todos convivem ali perfeitamente. O que vai influenciar isso tudo vai ser exatamente, vamos dizer, eu seleciono 3 pessoas distintas para ir no Roncador, um totalmente místico, um curioso em cima desses assuntos e um totalmente ignorante ou desinteressado desse tipo de assunto. Os 3 eles vão gostar da região, uma região muito bonita, mas cada um vai sentir a região por si só. Então, esses valores do Roncador, eles vão se revelar para cada indivíduo da maneira que o indivíduo está afinado com as vibrações desse local. Não sei se eu estou me fazendo entender. Claro que sim. Tá certo?
Então, é aquela mesma história. Eu posso entrar não sei, no museu lá em Nova York e ter uma sala bonita lá que tem 11 quadros de Van Gogh, tá entendendo? Metropolitan. Aí eu fui nesse museu, achei bonito, cheguei de férias, fui comentar com meus colegas de serviço. Caramba, eu fui no museu que tinha 11 quadros de Van Gogh. E todo mundo ficou me olhando com cara de pateta porque eu não sabia quem era Van Gogh. Então, para eles não tem valor nenhum. Eu estou só querendo traçar um paralelo para as pessoas entenderem. Então, aquela famosa frase, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, mais do que nunca ela vai se tornar uma realidade para quem visita o Roncador. E eu já estive lá diversas vezes, você também acredito que já tenha ido lá. Nunca. Sim, mas vai, nós vamos juntos, inclusive, em breve. Vamos sim. Então, quando a pessoa chegar lá, eu já fui no Roncador, já perdi as contas. Mas toda vez que eu vou, é como se fosse a primeira vez. Tá certo? Por quê? Porque se você começar a banalizar toda aquela mística divina que existe no local, você vai entrar em sintonia com aquele tipo de pessoas que ficam apenas na superfície e não enxergam o fundo das coisas. Então, é preciso que esse exercício seja feito sempre. De repente, alguém está nos ouvindo aí agora e a pessoa não tem condições, nunca foi no Roncador. Se a pessoa, com carinho, se ela, vamos dizer assim, se ela se fechar, se blindar e pensar no Roncador, ela vai vibrar com o que tem de principal. A geografia existe, a presença física existe de importância, mas o principal, que é a essência que eu vou chamar agora de relicário sagrado de Santo Santório do Roncador, ela pode chegar a qualquer pessoa em qualquer local do mundo, porque isso aí vai estar ligado com um novo estado de consciência. Então, o Roncador é apenas o local, nós vamos ver daqui a pouco por quê, o local onde esse estado de consciência vai começar a vibrar para o mundo. Por que não foi o deserto do Saara? Por que não vai ser as montanhas rochosas nos Estados Unidos? Porque o local, por força de lei, tinha que ser isso. Ok? Eu quero te fazer uma pergunta. Falar nisso, você chegou onde queria chegar. Falamos de Alto Paraíso. Alto Paraíso tem um lugar que eu levei o pessoal lá, nós fomos juntos depois da palestra em Brasília. Só que aquele dia desceu uma água fabulosa, um temporal, e é localizado o temporal, sabe? A 10 metros não tem água e 10 metros está um dilúvio. Eu levei o pessoal no Paralelo 14. O Paralelo 14 é um lugar simbólico, mas que passa, é o mesmo paralelo de Machu Picchu, uma série de coisas ali. E que dizem que por baixo tem ligações entre Roncador, Machu Picchu, Alto Paraíso e por aí vai. Você deve saber melhor do que eu. Essas ligações não devem ser à toa, claro. Existem no Roncador, dizem que no Roncador tem entrada, tem portais, tem embocaduras, é uma palavra muito usual, que se usa muito nessa conversa, na qual existem índios, acho que são chavantes, não, como é que são? São os morcegos, índios morcegos, eu acho, né? E eles estão lá de guardião e tudo mais. Então tem muita gente que tem uma curiosidade incrível. Porque eu quero ir lá para o Roncador, porque eu vou descobrir uma dessas entradas, eu vou descer lá e vou descobrir a Garta, Duarte, Badaga, Champala, sei lá o quê. As pessoas vão com esse espírito. Nós já vamos falar também, eu quero esclarecer, vamos continuar e nós vamos falar de sistema geográfico, esclarecer uma série de coisas hoje. O que é essa questão de ligações, tem nexo isso aí mesmo? Porque é difícil alguém acreditar. Eles podem pegar quem não assiste Vida Inteligente, de repente assiste exatamente o programa que nós estamos fazendo, eu e você, falou, esses caras são loucos? Ou então eles estão falando alguma coisa que tem fundamento. Como é que pode existir, vamos dizer, ligações subterrâneas entre determinados locais? E por que, Elcio, teriam ligações subterrâneas quando nós temos todo esse, por cima, vamos dizer, superfície, para a gente poder... Qual é
as ligações subterrâneas são para levar para mundos subterrâneos ou são uma forma de locomoção mais rápida? Não sei, não faço ideia do que possa ter lá embaixo. Qual é o que você pode falar a respeito disso? Fala até onde der. Vamos ver, então. Por partes. Essas galerias, então, elas são realmente, que nós vamos chamar de mundos interiores. Nós usamos essas galerias. Isso aí já é celebrado há muito tempo, tem vários estudos iniciáticos. Rose de Luz, principalmente no livro dele, eu acredito que não foi traduzido para o português ainda, O Tesouro dos Lagos de Somiedo. Ele comenta logo no capítulo 1 ou no capítulo 2, ele tem uma conversa com um ser que ele classifica como um duende, num trem na Espanha, e esse ser comenta com ele que o mundo inteiro é interligado por galerias subterrâneas. No outro livro dele, ele fala sobre a cidade de Cusco, no Peru, que é próxima a Machu Picchu, era do Império Inca. E ele diz que já no tempo da Atlântida saíam 12 caminhos subterrâneos para 12 estados confederados da Atlântida. Então, uma região lá próxima do Delta do Nilo, a cidade de Lisboa, que eu estou lembrando de cabeça. Ele comenta os 12. Mas, então, todos esses locais já eram interligados. Então, isso aí é antigo. O que nós conhecemos, vamos dizer assim, da estrutura do nosso mundo, é uma coisa muito superficial ainda. Foi por isso que eu falei de ampliar os conhecimentos geológicos da região. Se você olhar literalmente, em termos de planeta Terra, nós estamos por fora. Claro, na casquinha. Estamos na casquinha externa. Então, nós nos conhecemos o miolo, não conhecemos a verdade. São distâncias imensas. E essas galerias existem. Algumas mais especiais, que ligam o que nós vamos chamar de cidades-ginas. Essas galerias, elas são construídas, tá certo? Por seres dos próprios mundos interiores. Assim como algumas galerias foram construídas logo depois da queda atlântica, tá certo? E que, quando foram construídos esses mundos interiores. Aí eu vou cair naquela famosa estrofe. Você já deve ter visto isso aí em para-choque de caminhão. Se esse mundo fosse bom, o dono morava nele. Então, esse mundo que se refere é a nossa superfície. Porque o dono do mundo, que nós vamos chamar de rei do mundo, que nós vamos chamar de Melquisedeque, ele mora no mundo, mas não mora na superfície. Mas para ter acesso a essas coisas todas, para ter isso no padrão global, tá? Para ter acesso a essas coisas todas da superfície, para ter acesso à supervisão de homens, dos homens, do mundo humano, ele vai ter toda, vamos dizer assim, uma legião de seres que podem fazer uso dessas galerias subterrâneas. Então, onde passou aquilo que nós conhecemos como um sistema geográfico, vão existir galerias subterrâneas. E onde existem sistemas geográficos, vão existir galerias subterrâneas. Agora, estamos nos nivelando aqui, né? Qualquer pessoa pode chegar lá e descobrir, por exemplo, uma embocadura e acessar isso. Se alguém fizer isso, o que pode acontecer? São energias diferentes? São seres diferentes? São densidades diferentes? Como é que é isso, Elcio? Para as pessoas, para aqueles incautos, digamos assim. O Fawcett aprontou alguma dessas? Ele entrou e ficou numa cidade subterrânea? As vibrações são as mesmas da superfície com as civilizações que existem sob a superfície? Na verdade, a história do Coronel Fawcett, ela se refere mais ao filho dele do que a ele. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, já deve ter tido algum programa sobre ele aí para você, porque ele trabalhou, ele era uma criatura, foi militar, foi diplomata, foi agente secreto, tá certo? Foi pesquisador, historiador. Ele viajou muito e já quando ele nasceu no Ceilão, ele foi procurado por alguns místicos budistas
e disseram que aquela criança estava predestinada a um futuro glorioso em termos de criação de próximas sub-raças. Sub-raça não vai ser uma raça, vamos dizer assim, degenerada. Sub-raça vai ser um ramo de uma raça-mãe. Não é o nosso tema hoje. Então, quando ele foi naquela região, quem desapareceu naquela região? Desapareceu ele, o filho dele e mais um amigo do filho dele. Tá certo? Na época, era uma região, o último contato que ele foi feito foi de um local que tem um nome até meio estranho, acampamento de... Acampamento? Do Cavalo Morto. Sim. Acredito eu que essa região, que é mais fotografada aí, e quando a gente puxa aí no Google, Roncador, aparece logo aquela imagem, lá no Vale dos Sonhos, tá certo? Acredito eu que seja por ali, próximo a Nova Chavantina. Quando ele esteve no Rio de Janeiro, o cônsul britânico deixou com ele uma estatueta de basalto que não se sabia certamente a origem, e ela tinha uma inscrição, não sei se você conhece essa história, essa estatueta tinha uma inscrição embaixo, tem reprodução dessa inscrição, dessa estatueta, tudo. Ela tinha mais ou menos uns 15 centímetros de altura, e o coronel Fawcett levou aquilo. Então, quem guiou o coronel Fawcett até o local que ele tinha que ir, com o filho e como amigo do filho, foi essa estatueta. Olha. Através do que nós vamos chamar de psicometria. Então, ele segurava a estatueta e, quando ele ia na direção certa, a estatueta pulsava. Perfeito. Então, não existiam mapas, não existiam nada. Ele foi até Cuiabá, pelo Rio, e de Cuiabá saiu essa excursão, ele foi e não voltou mais. Mas ele já sabia que em terras do Brasil existia alguma coisa especial. Vale lembrar uma coisa que sempre é válido para o Roncador. O Roncador começou a ser colonizado a partir da década de 50, tá certo? Por aí. E essa região está tomando um desenvolvimento extraordinário, tá certo? Mas as pessoas são primordialmente atraídas por vantagens materiais, assim como a Anhanguera chegou até aquela região. Não para desbravar aquilo, mas ele chegou onde hoje é a Vila de Nova Chavantina, tem relato histórico disso. Ele ia atrás de ouro, ele ia atrás de índio para escravizar, para trazer para vender. Só tem que isso aí está muito bem expresso, o metabolismo, na bandeira do estado de Mato Grosso e na bandeira bandeira da cidade de Nova Chavantina. No estado de Mato Grosso, eu tenho uma bandeira com uma estrela amarela, que simboliza o ouro. Pode ser o ouro físico, ou pode ser também ligado com aquelas 3 gunas, sátiva, rachas e tamas. O ouro vai estar ligado à sátiva, que vai ter a guna mais superior. É como se fosse, não sei, vontade, não sei que, atividade. Tá bom? E quando eu tenho o emblema de Nova Chavantina, essa estrela de 5 pontas, ligada aos valores do que nós vamos chamar aí de quinto estado de consciência, essa estrela já vai ser branca. Opa. Então, o que leva as pessoas a se mexerem, o que levou os bandeirantes, o que levou os pioneiros para o Roncador, foi a necessidade de um sustento material, ou foi assim aquela cobiça por pegar algum tipo de ouro. Aquela lenda que naqueles rios tinha pedrinha de ouro, índio com adorno de ouro, tá certo? Tudo isso aí aconteceu. Mas o fundamental dessa história depois vai ser o quê? Vai ser essa cor branca que vai significar paz, amor, sabedoria. Vai significar uma nova etapa evolucional que, infelizmente, muitos de nós não estamos preparados ainda. E quando nós achamos que estamos preparados, sempre vem um teste para nós vermos como nós estamos atrasados em relação a isso aí. Traçando um paralelo com você, nós falamos muito em Era de Aquários. Sim. Era de Aquários vai suceder, ou está sucedendo, ou já sucedeu. Tem várias histórias de que dia começou a Era de Aquários. Tá? Eu tenho uma teoria pessoal, vou colocar daqui a pouco. Mas na Era de Aquários sucedeu uma que nós vamos chamar de Era de Peixes.
E era de peixes, você vai dizer eu tenho, eu quero e eu sou. Na era de aquário, a frase vai ser nós temos, nós queremos e nós somos. E isso é muito difícil para o nosso padrão atual de consciência aceitar. Eu só vou falar nós temos se eu tiver o meu garantido. Se eu sentir que o meu vai diminuir, eu já começo a me retrair. É natural, faz parte. Nós temos toda uma herança histórica, multimilenar, em função desses conceitos da era de peixe. Para a humanidade chegar realmente, e nós temos, nós somos e nós queremos. O indivíduo não se vê como um só, mas se vê como uma parte de um grupo. Tá certo? Isso aí vai ser aquilo que na Revolução Francesa foi lançado, igualdade, liberdade, fraternidade, só vai poder existir com esse padrão mental. Então, não são coisas para o mundo atual, são coisas para o futuro. Então, quando o Coronel Fawcett adentrou esse local, existem teorias que ele morreu, já foi jogado por terra, já foi mais expedições, até parece que no ano de 2000, à procura do Coronel Fawcett, mas tudo isso aí está visando sensacionalismo, tá certo? Ele foi casado, parece que 23 anos, com uma senhora inglesa também, e isso aí eu li no livro que narra as memórias dele, parece que é o diário do filho dele mesmo, não sei. Nunca mais achei esse livro, peguei numa biblioteca, e era uma tal de Edições Saraiva que tinha, tá bom? Mas então, desses 26 anos de casamento, ele só passou 10 anos juntos com a esposa. Ele passou 16 anos viajando, mas eles tinham um contato muito especial. E ele já estava desaparecido, dado como morto. E a mulher, morando na Inglaterra, de vez em quando tinha crise de choro, porque ela estava entrando em contato mental com o marido. Então, ela sentia que ele estava vivo. Eu tive... Pode falar. Não, eu tive o privilégio de conhecer o Timothy. O Timothy era sobrinho do Coronel Fawcett. Eu não sei se você chegou a conhecê-lo. Eu conheci lá no Hotel Central, em Nova Chavantina. Sério mesmo? Você conheceu o Timothy, então? Só passou, cumprimentei, não cheguei a conversar. Então, mas eu conversei muito com ele em Alto Paraíso, encontrei com ele mais de uma vez. Ele era sobrinho do Coronel Fawcett, né? Então, e ele tinha a convicção plena de que o tio dele estava vivo. Estava vivo e ele queria achar o mesmo caminho que o tio e não conseguiu achar, infelizmente, né? Porque é o que eu te falei, aquilo que alguns chamam de ilusão, mas que na verdade vai ser um artifício, ele vai se fechar para um grupo de... Está entendendo? Perfeito. Para todo aquele grupo que vai lá por curiosidade móvel e quer, desculpa falar, vamos ver esse caso. Ele quer achar o tio para quê? Está entendendo? Para depois sair no jornal que ele achou o tio, não sei o quê. Será que ele tem algum... Será que se a esposa dele fosse lá querendo achar o marido, ela não seria permitido, que ela iria guiada por outros valores, está entendendo? É a afinidade de duas almas gêmeas, vamos dizer assim. Não vai ser nada plantado com o sentimento da face da Terra. Então, é isso que nós precisamos ver. Tá bom? Esse aspecto assim de intenções quando você se dirige, quando você se reporta, ou quando você se defronta com os valores do roncador. Você perguntou se as galerias são físicas. São. Helena Blavatsky comenta na Ilha de Seinfeld sobre galerias físicas, tá bom? Eu perguntei se nós temos a condição, a pergunta era também se nós temos condição vibracional para poder acessar essas galerias, digamos assim. O que aconteceria a um leigo, alguém que perdesse o caminho em termos, entre aspas, e de repente se vê numa embocadura e conseguiu passar... Ele suporta... São energias compatíveis, são energias diferentes. Eu posso me transformar? Eu tenho que me sublimar primeiro para acessar esses lugares? Como é que é essa questão? Preciso. Aí nós vamos recorrer, eu sempre uso essa linguagem figurada, aquele famoso traje do escafandrista. Tá certo? Se eu quiser ir numa superfície, numa profundidade abissal da Terra, eu não posso ir desse jeito que eu estou. Eu tenho que botar um escafandro e descer.
Tá bom? Então, vai ser uma coisa parecida, mas só tem que vai ser no aspecto de veículos sutis. Eu tenho que ter um escafandro para poder chegar até ali, porque vai haver uma espécie de uma... eu não sei se essa palavra existe, uma repelência ou uma repulsa natural, o indivíduo não vai chegar, sendo da dificuldade que ele vai ter de acessar uma entrada dessa. Perfeito. Ele vê essa entrada, ele começar a caminhar ali dentro, ele vai achando alguma coisa. Você sabe que, iniciaticamente, casualidade não existe. Não existe, claro. Se alguém for dado isso, a pessoa vai penetrando, mas ela tem que estar sempre ciente de uma coisa. Será que me chamaram? E se alguém me perguntar o que é que você veio fazer aqui, o que é que eu vou responder? Perfeito. Eu estou aqui por curiosidade? Não pode. Agora, está sendo outro aspecto dessa história muito interessante. Essa história me foi contada por um irmão da SBE, já falecido, Miguel Borges. Miguel Borges foi diretor da Embratur, morava em Brasília. E então, na sede da Embratur, lá em Brasília, o porteiro era um índio chavante. Opa! Aí ele viu que o rapaz era um índio chavante, começou a conversar com o rapaz, a tecer algumas considerações, e o índio falou o seguinte, que existe sim essas entradas, que próximo à aldeia dele tem uma espécie de um pântano, um lago pantanoso, e se você ficar em pé naquele lago, você começa a afundar. Então o índio falou o seguinte, o senhor quer ir lá, eu lhe levo, o senhor fica em pé. Depois que o senhor afundar totalmente no pântano, vai aparecer uma mão por baixo, vai lhe puxar, o senhor vai estar lá. Aí o Miguel, obviamente, se assustou e não ia entrar nessa. Você entraria? Eu também não entraria. Por quê? Porque se a pessoa não tiver merecimento, não aparecer mão nenhuma para puxar. Está entendendo? Então, são certas coisas que, inclusive, servem como testes iniciáticos. Isso aí vai da vontade. O que eu tenho que conhecer do roncador, o que eu tenho que saber do roncador. Isso parece com a história do vitriol, né? Exatamente. O que eu tenho que aprender com o roncador, eu não preciso estar lá checando da uma de São Tomé para ver, só vou acreditar em galeria se eu ver. Então, não pode fazer nada. Existe até uma famosa ligação, o nosso fundador, o professor Henrique José de Souza, fala isso, uma famosa ligação entre, vamos chamar assim, o que nós chamaríamos de roncador, mais ligado com o Monte Ararat, tá certo? Não esse da Bíblia, um outro que vai ter uma origem mais, vamos dizer assim, Atlante, vamos dizer assim, com a região de Machu Picchu, que é praticamente, se você traçar no mapa, é uma reta. Tá? E Alto Paraíso está nessa reta também. Aí, agora, você deu o gancho para eu entrar no que eu queria também aqui. Vamos falar assim, já que você falou disso aqui, o que significa, para quem estuda, a maioria já sabe, mas para quem não estuda ainda, o que significa postos representativos no planeta? O planeta tem uma série de postos representativos. Isso aí o que é? É viagem na maionese? É esoterismo? Não. Tem fundamento algum? O que são postos representativos? Qual é a função deles? Postos representativos, eles vão ser 7 lugares espalhados na superfície do globo. Cada um pertinente a um continente. Não existe nenhum na Antártida, porque lá também não tem seres de evolução. Nesses postos representativos vão morar, vamos dizer assim, seres especiais, regentes, que eles vão comandar a evolução espiritual de certos povos. Na Europa, por excelência, eu tenho um posto representativo na cidade de Sintra, que é próxima a Lisboa. Portugal. E esse senhor, vamos chamar de Diane Kumara, tá certo? Esse regente, ele vai ser o responsável pela evolução espiritual de todos os povos da Europa. Tá certo? Pelos destinos esses postos são fixos, Elcio? São fixos esses postos? São fixos. São transitórios, são fixos, né? Não, são fixos, não são transitórios, não.
Nós temos na América do Norte, nós temos no Novo México, um local conhecido como El Morro, é um monumento nacional americano. Sim. Nós temos no México, na América Central, perdão, nós temos relacionado na Península de Yucatán, Chichén Itzá. Na América do Sul, com exceção do Brasil, nós temos o posto de Machu Picchu. Por que eu falei com exceção do Brasil? Porque o Brasil, por essa sua grandeza, por esse seu privilégio de abrigar o Planalto Central, ele vai estar ligado direto ao que eu vou chamar de oitavo ser, que vai ser o próprio rei Melquisedeque. Tá certo? Então, os destinos espirituais, os destinos materiais do Brasil, eles estão regidos pelo rei Melquisedeque. Na África, nós temos, na cidade do Cairo, as pirâmides. Sim. Até um tempo atrás, Gizé era uma outra cidade. Eu já estive lá no Cairo, vi isso. O Cairo cresceu muito, acho que está com 10 milhões de habitantes, então Gizé foi incorporada pelo Cairo, e hoje em dia as pirâmides estão no Cairo, mas não eram antigamente. Então, na Ásia, nós temos, na Caxemira, no norte da Índia, nós temos a cidade de Srinagar. Sim. Cada um desses locais, ele vai ter, como seja assim, uma espécie de sistema geográfico em volta, e cada um vai ser abarrotado de galerias subterrâneas também. Faltou qual continente? Faltou a Oceania, que está ligado com a cidade de Sydney, na Austrália. Ok? Agora, você falou uma coisa, só uma coisa, você falou uma coisa interessante. Todo posto representativo tem um sistema geográfico, faz parte, tem um sistema geográfico do lado, né? Tá certo? Não foi revelado, mas por força de lei vai ter. Sim. Como Jerusalém também, que já foi considerada uma oitava cidade, ainda é, por reverência histórica, as 7 cidades do sistema geográfico de Jerusalém eram aquelas 7 cidades que, logo no início do Apocalipse, recebem cartas do anjo. Esmirna, Tiátira, Filadélfia. Sim. Qual é o nome de uma outra? Não estou lembrando. Esmirna, já falei. Laodiceia, Éfeso, tá certo? Então, essas cidades faziam parte daquele sistema geográfico, e a oitava cidade era Jerusalém. Então, quando eu vejo em termos de mundo, eu vejo que os postos representativos são... Jerusalém nunca foi o posto representativo, tá? Já foi só... Aí é outro processo de sistema geográfico que vai caminhando conforme avança, vamos dizer assim, aquela centelha interna do homem conhecida como mônada. Agora está nos 23 graus de latitude sul. Mas, então, esses postos representativos, eles são sentinelas da lei. Eles existem para dar uma espécie de equilíbrio ao mundo. E um irmão nosso já falecido, amigo meu pessoal, para quem é da eubiose, para quem já conhece, ele foi autor de uma série de livros chamado Fiat Lux. O Roberto de Lucila definia com muita propriedade como se os postos representativos fossem os 7 chakras do planeta Terra. E continuam todos ativos. Continuam todos ativos, tá? E vão continuar até uma certa época, e isso aí, enquanto for necessário esse trabalho, vai ser feito. A intenção máxima, futuramente, nós temos uma hierarquia que eu vou chamar de humana. Se eles são de Anis Kumaras, eles pertencem à hierarquia dos Kumaras. Não sei se todos vão compreender, mas se eu for explicar, vai sair um pouquinho do nosso assunto. Vamos fazer a turma pesquisar. A intenção desses seres é sempre passar o quê? Passar o bastão para essa nossa hierarquia chamada de Jiva, tá certo? Eu, você, a população de Florianópolis, a população de Volta Redonda, todos os brasileiros, essa hierarquia Jiva passar a ter o comando das coisas. Mas, por enquanto, são como se fossem crianças do jardim de infância. Sim. São incapazes de orientarem os seus anseios internos de uma maneira produtiva
e, no aspecto evolucional, de uma maneira ascendente. Então, se as coisas fossem deixadas na mão, se eu fosse dar, por exemplo, liberdade para todo mundo, nós cairíamos num tipo de situação muito pesarosa em relação ao globo, porque todo mundo ia achar que tinha que morar numa mansão na beira da praia, que tinha que ter como. Bom, aí vai entrar no aspecto mais de sociologia. Eu estou querendo só mostrar a você até que ponto o caráter nosso, a nossa essência interna ainda está ligada com a era de Píceos. Aquele aspecto de eu tenho, eu sou e eu quero. Quando a humanidade, por si só, ela sentir de dentro para fora, nós somos, nós temos e nós queremos, então acredito eu que esses dianos vão poder sair do cenário, porque os alunos já estão em condição de serem diplomados e começarem a fazer a sua vida evolucional, profissional, seja lá o que seja. Tudo no seu momento certo, né? Então, os postos representativos são isso. Mas nós começamos a falar nele, já não lembro. Para eu dar sequência. Os postos representativos, então, isso só para as pessoas saberem o que é o posto representativo. Você falou, cada posto representativo tem o seu sistema geográfico. No Brasil nós temos, dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, dentro da Escola de Iniciação, tudo, 3 sistemas geográficos: Itaparica, o Roncador e São Lourenço, né? O sistema geográfico mineiro, né? Sul-mineiro, como é que é o nome disso? Isso. Esses sistemas geográficos, eles estão todos conectados. Por que alguns ainda, Elcio, para a gente chegar lá no Roncador daqui a pouquinho? O foco ainda é o Roncador ali. Esses sistemas geográficos, alguns estão se desenvolvendo ainda. Apesar de termos Itaparica, São Lourenço e Roncador, outras cidades que compõem esses sistemas geográficos estão ainda, digamos assim, em construção. O que significa essa construção de um sistema geográfico? Qual é a finalidade dela? E quando terminar, por exemplo, quando tiver tudo, o sul mineiro está completo, o sistema geográfico sul mineiro, né? Desculpa, você diz completo como? Em termos de cidades? Não, em termos de cidade, não. Já está desenvolvido, já tem os templos onde as representações, eles não são construídos à toa, né? O sistema geográfico não é. Não, precisa. Eles têm uma função. Então, o baiano está sendo completado, né? O sistema de Itaparica, né? Então, eu quero saber o seguinte: isso tudo, quando eles estiverem prontos, será um momento que o Roncador será efetivamente ativado, digamos assim. O Roncador tem uma importância dentro do sistema todo, global. Então, mas ele carece das suas engrenagens. Os sistemas geográficos, os outros, fariam parte deste trabalho, assim, de dizer, o Roncador agora está pronto. Eu falei, você captou na essência o que eu quero dizer? Captei. O Grego, as coisas, ela, de certo modo, vamos falar assim, foi escolhida uma cidade para ser um sistema geográfico. Eu não sei qual é o critério que se usa, mas eu respeito a palavra de quem determina o local de uma cidade. Não se questiona. Quando elas são escolhidas na face da Terra, nos mundos interiores, elas já existem, está entendendo? Já existe toda uma agremiação ali. Obviamente, se eu tiver, não só nesses 3 sistemas geográficos primordiais, no Brasil fenício eu também tinha um sistema geográfico. A 8ª cidade era Teresópolis, tá? Ela ia de Barra do Piraí, aqui perto da região que eu moro, ela ia até a região de São Fidélis, que é próximo a Campos. E Teresópolis é uma 8ª cidade. Niterói era uma cidade, tá certo? Esse sistema, Paraíba do Sul, parece que Marquês de Valença também. De cabeça eu não vou lembrar todas, com certeza, para você. Cantagalo. Mas então, existem vários... Essa expressão, alguns falam sistemas geográficos primordiais, são esses 3 que nós comentamos. Itaparica, Roncador
e eu sou mineiro. Mas nós temos também o que nós vamos chamar de sistemas geográficos secundários e temos ainda uma expressão que pode ser usada de subsistemas geográficos. Opa, não conhecia. Então, tudo isso aí vai dar a entender o que é para nós. Aquilo que eu voltei lá com o Roso de Luna, quando ele conversou com aquele elemental, com aquele gnomo, que o gnomo disse para ele que o mundo era entremeado de cavernas subterrâneas. Na época que o Roso de Luna escreveu esse livro, isso era um fato, vamos chamar assim, inédito, não podia existir. E essa tradição sempre de 7 elementos, rodeando o 8º, isso aí é presente em várias conotações, já que eu estou falando em subsistemas, nós todos sabemos que Roma é a cidade das 7 colinas. Sim. Tá certo? Istambul também pode ser considerada uma cidade que tem 7 colinas em volta. Então, várias pertinências. Quando os espanhóis chegaram para colonizar essa região que hoje é o sul dos Estados Unidos, chamava-se Nova Espanha, eles foram levados a entrar ali porque já havia na Europa uma tradição das 7 cidades de ouro naquele deserto, naquela região desértica, ali no sul dos Estados Unidos, onde fica o estado do Novo México, que é onde fica o posto representativo da América do Norte. Então, essa tradição de 7, de setenário, que num padrão mais elevado vai abarcar todo o universo, vai ser o próprio heptacorde divino. Então, essa tradição é muito presente, sempre perante as pessoas. Esse sistema geográfico do computador, ele foi revelado nessa época, mas ele já deveria existir há uma quantidade razoável de anos. Eu não vou arriscar aqui, que vai ser uma consideração pessoal minha, mas ele já devia existir. Ele passou a entrar em atividade no mundo, vamos chamar assim, da manifestação, que é o nosso, mas num outro tipo de mundo, que para nós é manifestado, que nós não conhecemos, ele já estava em atividade há muito tempo. Tá bom? Só tem que esse trabalho lá de baixo precisa ser conjugado com um trabalho aqui em cima. Eles não podem, por conta própria, interferir nos destinos da região que eles vivem para que aquilo ali melhore e crie condições. É preciso que venha gente da superfície, venha gente da hierarquia ativa, comece a desenvolver uma coisa e possa entrar em sintonia com eles. Eu vou narrar aqui agora, então, Grego, só para você ter uma noção disso, uma experiência que eu tive, não sei se foi há 2 ou 4 anos atrás, espera aí. Não, foi há 3 ou... Foi uns 3 anos atrás, vamos dizer assim. Eu estava aí com uma missão, nós fizemos uma convenção na Ilha de Itaparica, que é uma 8ª cidade. Nós íamos visitar a cidade de Santo Antônio de Jesus, que é a 5ª cidade do sistema geográfico de Itaparica, ligada, portanto, ao 5º posto representativo em Sintra, ligada à 5ª cidade do sistema geográfico de São Lourenço, que vai ser São Tomé das Letras, e ligada à 5ª cidade do sistema geográfico do Roncador, que vai ser, a Barra do Garça. Opa. Então, tudo isso aí dá uma série de, como é que eu vou te falar? É como se fosse uma melodia muito grande, eu pudesse, como se fossem escalas musicais, todas elas afins e perfeitamente sincronizadas. Mas Sim. Então nós chegamos lá em Santo Antônio de Jesus, fomos fazer o cerimonial, e aí eu estava comandando no dia, nós fizemos um círculo, fomos 49 irmãos. Olha, bacana. Também caiu uma chuva forte, igual essa tua chuva aí de Alto Paraíso, nós tivemos que fazer numa área coberta. Na hora parecia que nada ia poder acontecer, de repente veio um dedinho mágico e tudo dá certo. Fizemos naquela área coberta, deserta, tá? E abrangeu todo mundo, começou. Então, nós temos algumas músicas introdutórias que nós tocamos, alguém estava com gravador, as pessoas começaram a cantar numa voz moderada, ninguém vai ser tenor lírico para ficar lá dando agudos e estridentes. As pessoas começaram a cantar e eu me assombrei
e olhei em volta. Porque tinha uma quantidade, embora fosse uma quantidade razoável, 49 pessoas, mas quando se cantava aquela música introdutória, parecia que tinha um coro afinadíssimo de mais de 200 pessoas cantando. Nossa, imagina. Olhava para um lado, olhava para o outro. A impressão que eu tinha é que tinha um coral bonito aqui atrás, aqueles mormons, lá naquele tabernáculo de ouro, né, lá, que tem lá nos Estados Unidos, aquelas vozes bonitas, e nós todos ouvimos aquilo, todo mundo ficou embevecido com aquilo. E qual é a explicação que eu tirei disso aí depois? Isso me marcou muito. A explicação que eu tirei é que já existiam forças ali embaixo. Santo Antônio, na época, não tinha representante, Santo Antônio não tinha uma sede, Santo Antônio não tinha nada, agora está começando a ter, felizmente. Mas sim, a impressão que eu tinha é que existiam valores ali embaixo querendo vibrar e não achavam como, está entendendo? Bacana. Não tinha aquela chance, aquela resposta, vamos dizer assim, do que eu vou chamar agora, desculpa usar essa expressão, de povo da superfície. Mas todo mundo vai entender. Então, isso aí cai numa estrofe belíssima que o Roso de Luna falava, que vai valer, inclusive, para quem for ao roncador. Se você quer ver o oculto, abre bem os olhos para o real. Olha. Então, não adianta eu querer ir lá com detetor de metal, com estetoscópio, com esses equipamentos que faz essa análise térmica, termovisor, tá bom? Para querer achar embocadura, porque eu não vou achar, não adianta. A maia vai se fechar. A expedição Roncador Xingu, quando eles chegaram no local que atualmente é a cidade de Nova Chavantina, eles se viram no deserto e quase morreram de sede. E ali não é deserto. O que aconteceu exatamente naquela época? Os chavantes tomavam conta daquilo. Eles eram os guardiões daqueles valores. A partir de um certo momento, os chavantes se retiraram. Você falou índio morcego, nós vamos ter que falar sobre isso. Senão, está lembrado? Senão vai ficar por alto. Então esses chavantes, eles também podiam, de certo modo, os verdadeiros chavantes, não é esse índio chavante que eu vou lá hoje em dia visitar numa aldeia, sem, vamos dizer assim, sem querer denegrir a imagem deles, mas é como se existisse uma comissão de frente, um padrão canônico muito mais evoluído, que inclusive tinha contato tanto com o mundo da superfície como com o mundo dos interiores. Ok? Então, esses índios talvez tenham criado a própria região, ou algum protetor da região, criou esse tipo de maia, justamente para que as pessoas não se acercassem de valores que não era permitido para eles. Então, isso que a gente escuta falar de índio chavante, está entendendo? E de índio morcego, perdão, existe índio que diz que a pele é clarinha, que tem olho azul. Tudo isso aí, de certo modo, são lendas, mas são seres que não devem pertencer exclusivamente a esse nosso plano evolucional. Com certeza. Agora, eu vou dar um exemplo, porque o chavante ele tem uma altura média de 1,60 m, 1,65 m, e tem aquele tipo que não é muito desenvolvido. Uma vez nós estávamos em Campinápolis, alguns irmãos presenciaram isso, e nós tomamos café da manhã, nós estávamos correndo as cidades, íamos pegar o ônibus, e apareceram 2 índios de 2 metros de altura. Aqueles indivíduos pareciam que tinham feito academia de musculação a vida inteira. 2 seres simpáticos apareceram, puxaram conversa. Eu fiquei tão extasiado, tão estarrecido quando eu vi aquilo, que eu nem pensei em pegar a máquina fotográfica e celular para bater foto. Ele está entendendo? Eu falei, não pode. Então, existe tem irmão que mora no roncador que nunca viu esse tipo de índios. E tem irmão que já foi ao roncador que se depara com eles. Uma irmã nossa, um dia, você conhece o Hotel Central? Ah, você não foi lá ainda. Ela estava ali na varanda do Hotel Central em Nova Chavantina, já era tipo 2 horas da manhã, ela gosta muito de astronomia, estava olhando as estrelas, que o céu lá é esplendoroso,
Então, passaram 2 índios desse tipo. Alguns outros relatos existem. Então, tem pessoas que não acreditam que existam índios chavantes desse tamanho. Mas eu estou aqui falando, desculpa usar essa expressão, estou colocando minha cara a tapa, eu vi. Vou repetir igual a Juca Pirama. Meninos, eu vi. Acabou. Não tem. Então, tudo isso aí faz parte desse processo. Que o professor Henrique José de Souza, dentro das suas revelações, ele fala esparsamente, o objetivo nunca é esse, para não criar nem sensacionalismo, nem fixação em coisa indevida. Ele fala de seres que podem viver, ora na face da Terra e ora nos mundos interiores. Então, há caso, inclusive, de uma hierarquia especial que protege essas regiões sagradas, e de dia eles ficam na face da Terra, mas quando chega o período da noite, eles se recolhem aos mundos interiores. Tá ok? Todo esse processo é muito mágico, mas se eu começar a olhar isso aí como se fosse o foco direto dos meus estudos, das minhas pesquisas, da minha iniciação, eu vou me desviar do assunto principal. Eu vou enxergar fundo no que eu estou vendo, mas eu não vou enxergar o fundo das coisas. E qual é o fundo das coisas? É a aquisição do mental abstrato. Então, tudo isso aí é alegoria. O que vai me interessar vai ser exatamente aquela parte mais sacrossanta. E é isso aí que o roncador tem a oferecer. O que nos reserva, o que o roncador representará num futuro breve para o Brasil e para o mundo? Eu sei que tem alguma coisa que se instalou, transitou, se radicou no roncador e que se revelará com o tempo aqueles que tiverem condição, tudo. Então, o que se esperar, o que esperar do roncador e qual será a relevância dele? Será um local de energia superior? Como é que se diz? Uma energia pode ser superior do que outro local diferente, vamos dizer. São Lourenço tem a sua egrégora, tem o Caijá lá. A turma vai pesquisar, vai descobrir o que é o Caijá. Então tem Morebe lá, tem a montanha sagrada, né? Assim como o roncador tem o Ararat e tal. Itaparica também. Então, as energias, elas são próprias de cada lugar. Existe uma diferenciação das energias de cada lugar e elas se relacionam, digamos assim. Cada uma tem a sua atividade, digamos assim. Podemos dizer que sim. Olha esse exemplo que eu te falei aí. Nós temos no Sistema Geográfico de Itaparica, eu comentei sobre a quinta cidade. Essa cidade de Itaparica, ela está relacionada vibratoriamente com o valor da quinta cidade do Sistema Geográfico Sul-Mineiro, da quinta cidade do Sistema Geográfico do Roncador. E vai estar ligada também, como as outras duas estão, com o quinto posto representativo. Tá certo? Então, e vai estar ligado, inclusive, com o que nós vamos chamar de quinta cidade. Agora eu vou usar essa expressão, acho que a maioria conhece, de quinta cidade agartina. Ops, claro. O reino de Agartha teria 7 cidades, tá certo? Ou 7 cantões, e o 8º seria a nossa conhecida e inacessível Shambhala. Tá ok? Então, se eu falar em termos de Shambhala, eu estou falando em termos de 8ª coisa. Então, a 8ª coisa vai ser o quê? Vai ser Teresópolis, vai ser São Lourenço, vai ser Nova Chavantina, vai ser essa região lá de Itaparica, onde tem o nosso templo, a própria ilha toda, tá certo? Agora, eu te pergunto, em Nova Chavantina moram pessoas que não conhecem nenhum tipo de assunto disso que nós estamos conversando aqui. Claro. E elas estariam ligadas diretamente a Shambhala? Não, por força de karma, elas têm potencial de se ligar pela própria lei do karma. Ninguém vai nascer num lugar à toa. Mas essas vibrações, elas só vão começar a entrar a ser percebidas pelo indivíduo a partir do momento que ele também pede licença e começa a se sintonizar com essas egrégoras.
Agora, quando eu falo em quinta cidade refletida na face da Terra, na Bahia, eu estou falando num aspecto. Vamos olhar até em termos de Brasil. Então, a quinta cidade da Bahia, na superfície, Santo Antônio de Jesus, ela é baiana. A quinta cidade no Sul Mineiro, ela é mineira. E a quinta cidade lá no Roncador, ela é mato-grossense. Ela tem todos aqueles valores daquele Brasil do Planalto Central. E são três culturas distintas. Nosso país é um milagre. Eu vou do Rio Grande do Sul até o Amapá, vamos dizer assim, e eu vejo uma multidão de cultura, todo mundo se entende, todo mundo se entrosa, todo mundo se respeita. Mas se fosse na Europa, são regionalismos que, vamos dizer assim, eles admitem perfeitamente uma nacionalidade. Eu podia falar em nação mineira, nação baiana, tá bom? Então, estou querendo falar isso. Agora, quando eu vejo no aspecto maior, o sistema geográfico sul-mineiro está ligado com o aspecto de pai, tá certo? Está ligado com o aspecto mais divino. O aspecto de Itaparica está ligado com o aspecto de amor, está ligado com a mãe. E o aspecto do Mato Grosso está ligado com o aspecto do filho, está ligado com a atividade. Então, se eu vejo agora, em termos de tônica, a quinta cidade, a tônica dela vai ser as relíquias sagradas, a literatura sagrada. Então, no aspecto mais de inteligência, de sabedoria, essas relíquias tomam outro. No aspecto de amor, tomam outro. E no aspecto de atividade, de expor aquilo para o mundo, elas vão tomar um outro tipo de atividade. Então, onde eu estou querendo chegar com isso é que é uma tese, vamos dizer assim, muito extensa e requer muita meditação das pessoas. Os três sistemas geográficos trabalham conjugados, mas cada um tem a sua tônica. Tá Perfeito. Perfeito. Então, você usou a palavra engrenagem aí. Para a engrenagem mato-grossense trabalhar com todo o seu esplendor, é preciso que a engrenagem itaparicana e a são-lourenciana também trabalhem com todo o seu vigor. Isso é possível ainda? Não, nós temos muito poucas pessoas. Nós temos uma cidade lá no extremo, a quarta cidade, Vila Rica, que não tem ninguém morando na cidade, não tem atividade nenhuma, tá bom? A quarta cidade, tanto no sistema geográfico de Itaparica quanto de São Lourenço, elas têm atividade constante. Então, isso aí pode ser que as três se equilibrem em termos de quarta cidade, através de quem? Através da quarta cidade agatina, e possivelmente também influenciando o quarto de Anikumara, que vai estar na Oceania, ligado ao posto representativo de Sydney e ao destino espiritual de todos aqueles povos da Oceania, principalmente Austrália e Nova Zelândia. Então, eu vejo, Grilo, que isso aí vai ter uma conotação muito grande para a nossa, vamos dizer assim, a nossa ideia, a nossa percepção a se abarcar. Vai ser uma coisa muito maior do que a capacidade que eu tenho de raciocinar. Agora, quando você fala em destinos do roncador, está predestinado a nascerem seres do futuro que vão ter essa capacidade. Então, a minha consciência só abrange aquilo que eu vejo, que eu peso, que eu meço, essas coisas. Esses seres já vão ter aquilo que nós vamos chamar de consciência global, de consciência planetária. Muito bom. Tá bom? Então, eu volto naquela premissa. Nós somos, nós temos e nós queremos. Então, isso aí vai ser um uso comum, porque ele vai saber que se isso aí falhar, ele vai perceber como vai falhar em todo o próprio globo terrestre. Então, o roncador não é uma região que vai trazer todo o mundo para ela ser a privilegiada, ficar fechada e o resto do mundo que se dane. Ela vai ser uma região que recebeu toda a herança do mundo, vamos chamar até daquelas altas hierarquias iniciáticas de China, de Egito, de Tibete. Pode colocar aí na relação quem nós queramos, Mongólia principalmente, mas a partir dali aquilo vai ter que se irradiar para o mundo inteiro.
Agora, esses seres não vão ser formados por alguém vai chegar, vai pensar, eu quero ver um sujeito ali perfeito que já tem essas qualidades. Eles vão ter que passar por uma seleção natural que vai cair naquela palestra que nós fizemos aí, naquela conversa nossa, do caldeamento racial. Tá certo? Perfeito, perfeito. Então, o Brasil, principalmente por estar sob a égide de Melquisedeque, ele atualmente é esse imenso campo de atuação, tá bom? De formação dessas duas raças futuras. Você já viu que existem várias origens, nós vamos chegar a várias sequências, e nós estamos falando só em termos de sistema geográfico na Terra, mas eles são reflexos dos 7 planetas alquímicos. Cada cidade vai estar ligada com um planeta alquímico. Eu falei muito em quinta cidade. O planeta da quinta cidade é Júpiter, tá certo? Só para o pessoal ter uma relação. Da quarta cidade é Mercúrio, da sexta cidade é Vênus. Eu não vou entrar nesse detalhe, que vai fugir do nosso assunto. Mas também vão estar ligados com as constelações do céu. E que vai regir todo o advento dessas duas raças futuras, que nós vamos chamar de bimânicos e atabimânicos, vai ser a nossa querida constelação do Cruzeiro do Sul, que, por sua vez, é um portal celeste. Opa, que maravilha. Enquanto você estava falando aqui, eu não sei se você que gosta de fazer os seus PowerPoints e uma série de coisas, e você faz muito bem, enquanto você estava falando, eu estava vendo aqui, criando imagens mentais. Você podia fazer para as suas palestras ou para mostrar para o pessoal depois, todas as ligações que você falou aí, né, posto representativo, primeira cidade, segunda cidade, você podia fazer gráficos que... Eu não sei se você já fez isso, inclusive. Não sei se já fez, é porque a relação é muito extensa. Tá, você já fez? Isso aí daria... Eu particularmente não fiz, mas eu tenho coisa aqui que outros irmãos nossos, muito valorosos, fizeram. Agora, uma coisa, porque quando você começa, Grego, a olhar uma tabela, essa aqui está ligado com esse aqui está ligado com esse é esse, não sei o quê. Quando você começa a fazer essa tabela, você cai no metal concreto. Nós estamos numa situação... Tem razão, você tem razão. De nos abrirmos mais para os nossos princípios superiores, está entendendo? E começar a perceber aquilo. Tudo bem, você precisa desse conhecimento para ter alguma base. Mas não é o objetivo. Estou querendo só comentar isso. Não. É só para mostrar como é que as coisas se entrelaçam, elas se amalgamam de uma maneira tão bonita, tão sublime, e isso aí vai para o céu, vem para a terra, vai para os mundos interiores. Tá bom? Então, o homem, o arquétipo do ser humano, dessa nossa hierarquia, ele vai ser realmente o grande portal para isso tudo. Então, eu posso sair daqui para lá procurando um portal, mas quem vai ser o meu verdadeiro portal sou eu mesmo. É aquilo que eu tenho de tirar, de extrair de mim e oferecer para esse mundo que está estabelecido. Isso aí vão ser as duas colunas do Templo de Salomão. É aquilo que vem de dentro, que é o Borrás, e o que está estabelecido, que é o Jaquim. E elas estão sustentando quem? Aquela divindade, que vai ser a divindade que habita em mim. Mas só tem que eu não sei, eu só ouvi falar nisso. Tá bom? Para mim, até agora, ela é uma imensa desconhecida. Não sei se uma das pessoas que está nos ouvindo está percebendo isso. Você está falando uma coisa... Todo o processo do roncador vai ser isso. Isso está sendo preparado há milênios, desde o tempo da Atlântida. Tá certo? Existe uma série de literaturas aí, algumas são muito capciosas, eu peço que for pesquisar, que atente para isso, mas existe uma série de literatura belíssima sobre esse assunto, mas para provar exatamente o quê? Nós estamos vivendo hoje, dessa passagem, vamos dizer assim, desse quarto estado de consciência para o quinto, nós estamos vivendo um período grandioso na história da evolução humana, que nunca mais vai se repetir. Eu acho que ninguém devia, vamos dizer assim, abrir mão de participar desse processo. Essa que vai ser a maior caridade que o indivíduo vai poder oferecer ao mundo.
Tudo bem, se tiver uma campanha do agasalho, eu contribuo, se tiver que contribuir com cesta básica para a igreja, eu contribuo, mas isso aí é que vai ser a verdadeira caridade, porque vai equiparar tudo. O professor disse que, nesse período, vai ficar definitivamente resolvido o problema da felicidade humana. Opa! Olha que coisa linda, tá certo? Sim, esperamos, né? Tudo isso aí que aconteceu, que teve, vai zerar o velocímetro, nós vamos passar para uma nova etapa. É o que está escrito não sei se é esse Apocalipse, está na Bíblia. E eu vi um novo céu e uma nova terra. Tá bom? Esse novo céu, ele realmente vai surgir, e essa nova terra vai ser o quê? Vai ser aquele jardim de Maitré, que você deve ter visitado lá em Alto Paraíso, tá certo? Alguma coisa parecida, mas essa nova terra vai ser alguma coisa. Maitré não veio ali fazer o jardim dele. Aquele jardim foi feito por outras mãos. Então, outras mãos vão ter que trazer isso aí. Aí eu volto àquela famosa estrofe: se esse mundo fosse bom, o dono moraria dele. É verdade. Então, o mundo vai ficar bom e agora o dono vai morar nele. Se é que você não entende, eu não vou entrar em detalhes. Estou usando uma metáfora para o pessoal perceber. Então, realmente, vai haver um transbordamento. Isso aí ninguém pode impedir. Tentaram várias vezes, tá bom? Mas ninguém vai impedir, porque, de uma certa maneira, esse, vamos dizer assim, esse caminhar da lei vai ter que continuar. Ok? Isso. Brilhante, ótimo. Satisfizemos aí o que a gente se propôs a fazer. Muito, muito bem feito, inclusive. Eu fiz um livro que eu tirei de circulação, né, que o título dele era O Ungido. Seriam palavras proferidas pelo ungido, que foi o Cristo, né, que é um estado de ser. E lá eu dizia, e arrumei muita encrenca por causa disso, dizia o seguinte: eu dava a interpretação de eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu chamava para essa divina presença que você acabou de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu não vou a lugar nenhum se não for por mim mesmo, é o que você acabou de dizer. Então, ninguém vai vir me orientar, ninguém vai vir aqui me mostrar a embocadura, ninguém vai me mostrar, ninguém vai me transformar, vai me sutilizar para eu poder entrar no mundo subterrâneo ou qualquer outro mundo sutil, a não ser eu mesmo, o meu desejo, as minhas transformações, a minha entrega, digamos assim, né? Então, é isso que você acabou de dizer. Exatamente, a gente espera sempre um fator externo que vem aqui nos acudir, nos ajudar, nos abrir a porta, nos levar pelo chão, quando, na verdade, tudo depende única e exclusivamente da gente. Então, vamos dizer assim, essa coisa que eu disse, né, cada um é um portal também, muitas vezes assusta as pessoas. É claro. Trazendo um paralelo para você, esse cerimonial que eu citei lá em Santo Antônio de Jesus, que tinha esse coro com mais de 200 pessoas, sim, vários irmãos não perceberam nada. Apenas alguns poucos perceberam. Está entendendo? Sim. Então, isso aí são coisas que às vezes surgem, mas nós precisamos estar alertas, porque o inesperado faz surpresa também. Faz. Tá bom? E o fato de você abrir bem os olhos para as coisas reais, muitas vezes te leva a considerações ocultas, que até se você entrasse no aspecto oculto, eu posso entrar numa embocadura, entrar dentro de uma caverna, e aquilo ser só uma caverna escura, cheia de morcegos, eu não percebo nada. Outras pessoas podem ouvir coros angélicos, outras pessoas podem ver luzes maravilhosas, está entendendo? Tudo isso aí vai depender bastante vamos dizer assim, daquele receptor que está recebendo o assunto. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Isso. Elcio, muito obrigado mesmo. Foi muito bom a gente conversar, né? Eu que agradeço. E eu acho que vai ser muito útil para as pessoas. Esclarecemos muitas coisas, foi importante isso, falamos de tudo. E já deu para aguçar a curiosidade das pessoas, no bom sentido, para que elas, a partir disso aqui, elas vão buscar outras respostas.
vão pesquisar as referências que você deu do Fiat Lux, do Luciola, sensacional, todo mundo deveria ler as apostilas lá do Luciola, né, que ele deixou aí, está na internet para quem quiser baixar. Outras referências que você fez, o Rosso de Luna, o professor Henrique José de Souza, tem um material vastíssimo para aquelas pessoas que realmente querem crescer, almejam alguma coisa, não só para si, mas principalmente com aquilo que você defendeu no começo, né? E você disse que será a tônica. Como é que é? Será o nosso? Repete aquelas três. Repete o começo. Nós somos, nós queremos. Perfeitamente. Eu sou, eu quero e o quê? E eu tenho. E nós temos. Isso. E aí nós vamos para o plural. Então é isso. Então, tá aí. Todas as ferramentas foram dadas. Agora cada um que trabalhe, né? Valeu, Elcio. Mais algum recado? Não, tá ótimo. Muito obrigado. Agradeço a você a chance aí. Espero ter ajudado aí. Nossa, e como? Muito bom, Elcio. Fraterno abraço para você, meu querido. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Tchau. Gente, que maravilha, né? Falar com o Elcio sempre é bom. É um prazer recebê-lo assim. Você vê aqui, tem um homem total de uma profunda sapiência e experiência, né? Ele não só fala, ele experiencia aquilo que fala. Isso é mais importante ainda, né? Então é isso, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre.